E se cada pessoa de fato pode interpretar a Bíblia a partir de sua leitura pessoal, que conta com a assistência do Espírito Santo, por que ao invés de pregar, não se imprimem Bíblias e se distribuem à população? Ora, se basta ter fé para ser salvo, e se cada um pode ser o próprio intérprete da Bíblia, para que servem então as denominações, os pastores, os cultos, as pregações, os livros? É porque os pastores se encarregam de passar a sua interpretação pessoal da Bíblia aos ingênuos que o seguem. Se cada protestante pode interpretar a Bíblia, e se todas as interpretações estão corretas, mesmo que sejam todas diferentes entre si, por que só a interpretação católica está errada? Ora, isso é uma contradição, pois se a Bíblia só pode ser interpretada se a pessoa está sob o rótulo de evangélico, de protestante, nesse caso o que salva não é a fé, é o rótulo. E se for assim, ao contrário do que eles afirmam, a placa da igreja, ou o rótulo de evangélico, de protestante, é o que salva. Se nem todos estão interpretando corretamente a Bíblia, seria correto para um protestante afirmar que nem todos são assistidos pelo Espírito Santo quando fazem a leitura da Bíblia. Como o protestante distingue quem está ou não está assistido pelo Espírito Santo? Qual é o critério bíblico para que se faça tal distinção? Quantos Espíritos Santos existem? Pode um mesmo Espírito Santo dar a cada denominação ou a cada protestante, a cada crente, teologias e direções diferentes? Por que fundam tantas igrejas, se eles mesmos dizem que igreja não salva ninguém? Se todos dizem que Lutero foi necessário para consertar os erros do catolicismo, por que todos esses grupos não permanecem com Lutero? Por que tantas divisões? Todos deveriam ser luteranos. E olha só quantas e quantas denominações existem. Só no Brasil, 35.000 denominações diferentes. Os protestantes dizem que eles não têm igreja, que eles acreditam em Jesus, que não acreditam em homens. Se os sem igreja estão salvos, tal como aqueles que frequentam denominações, podemos dizer então que as igrejas protestantes não servem para nada, já que não são essenciais para a salvação. O mesmo grupo dos sem igreja justifica sua decisão em função de que contestou diversas heresias nas milhares de denominações protestantes. Pergunta-se então, os sem igreja tomaram a decisão correta de abandonar as igrejas por suas práticas heréticas? E os que permanecem nas igrejas que praticam heresias estão salvos ou condenados? Qual dos dois grupos está salvo? Os sem igreja ou aqueles com milhares de igrejas? Qual dos dois grupos está interpretando a Bíblia corretamente? A mesma Bíblia
ensina que a fé sem obras é morta. A mesma Bíblia ensina que o cristão deve preservar até o fim para ser salvo. E ainda acrescenta que seremos julgados todos por nossas ações, boas ou más. Existem várias passagens que dão conta de que um julgamento futuro, e sendo assim, é falso que alguém aqui na Terra já esteja salvo só porque aceitou Jesus. Não basta ir à frente de uma assembleia e levantar o dedo dizendo: aceito Jesus como meu Senhor e Salvador para ganhar o céu. Não é bem assim, não. É preciso muito mais do que isso. Conversão não é da boca para fora. É preciso que cada um tome a sua cruz e siga o Senhor, que, aliás, nunca prometeu prosperidade para quem o seguisse. Portanto, é totalmente mentirosa a afirmação de que basta a fé para ser salvo. Ora, se bastasse a fé para ser salvo, os demônios também estariam salvos, pois até eles acreditam, até eles creem. Pela visão protestante, milhares e milhares de denominações estão corretas nas suas interpretações bíblicas, mesmo que sejam diferentes entre si. Todas elas estão certas e apenas uma está errada, que seria a Igreja Católica. Justamente a primeira igreja que existiu é que não conta com a assistência do Espírito Santo. Nesse caso, Jesus mentiu quando disse que os portais do inferno não prevaleceriam contra a igreja, pois o inferno teria triunfado contra a Igreja Católica. E também quando disse que estaria com a sua igreja até o fim do mundo. Ele só faz presente para quem carrega o rótulo de protestante e segue a interpretação da Bíblia conforme Lutero, se todos os grupos crentes e denominações são inspiradas pelo Espírito Santo na leitura da Bíblia, então eu pergunto, por que tantas divisões e doutrinas diferentes? Por que precisam de pastores, se cada um pode interpretar a Bíblia pessoalmente com a assistência do Espírito Santo? Portanto, pela tese protestante, é prudente que não se dê ouvidos ao pregador ou palestrante, mas que cada qual faça a sua leitura particular da Bíblia. A oração do Pai Nosso é uma oração bíblica. Foi ensinada por Jesus. O evangélico protestante a repudia. Por quê? Para não parecer católico. O protestante jura defender a Bíblia, mas é o primeiro a não obedecê-la. Ele decidiu que não irá aceitar o Pai Nosso e fim de papo. E pior, quem o faz está errado, ainda que esteja obedecendo a Bíblia. O crente se acha melhor do que Jesus. Jesus fez a oração do Pai Nosso e orientou os apóstolos a rezarem dessa mesma forma. Mas os evangélicos, muitos deles, não aceitam, não rezam o Pai Nosso. Com relação a Maria, mãe de Jesus, Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo com a visita dela, e chamou-a de Mãe
do meu Senhor. O crente protestante a chama de mulher como outra qualquer. Isabel recebeu o Espírito Santo com a chegada de Maria, grávida de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. O evangélico, o protestante, fica cheio de ira quando se menciona o nome de Maria, o nome da mãe de Jesus. Muito estranho isso, não é mesmo? Dizem que amam Jesus, mas desprezam a mãe dele e, sempre que possível, falam mal, falam coisas estranhas. João Batista estremece no ventre de Isabel ao ouvir a voz de Maria. O crente se enfurece quando ouve o nome de Maria. A Bíblia diz que Maria será chamada bem-aventurada por todas as gerações, todas. O crente, o protestante, a chama de mulher pecadora, como qualquer outra. O protestante rasga os textos sagrados e jura defender a Bíblia. Seguem o que querem e desprezam o que não lhes interessa. O crente acredita no que deseja e rejeita tudo o que é católico. Sempre 2 pesos e 2 medidas. O pastor falou que teve uma visão e todo mundo engole. Nessa hora, a biblicamente, ou a palavra de Deus, não tem qualquer importância. Pergunta-se, Jesus fundou o quê? Uma igreja? Uma religião? Ou Jesus não fundou nada? Se Jesus não fundou nada, o que significam as palavras: sobre ti edificarei a minha igreja? Se Jesus fundou a Igreja Católica sobre Pedro, por que você, protestante, não adere a ela? O princípio protestante e não bíblico ensinado por Lutero de só a Bíblia, sola Escritura, nada mais falso do que esse princípio. Os cristãos do primeiro século não dispunham de Bíblia, e nem os cristãos dos séculos seguintes. Na verdade, os cristãos só puderam contar com a Bíblia para consulta, como hoje nós temos, muitos anos depois da invenção da imprensa, que só aconteceu no ano de 1455. Detalhe, a Bíblia não caiu do céu prontinha, com zíper e tudo, como diz o padre Paulo Ricardo. Levaram séculos de debates com inclusão e exclusão de livros, até ela chegar no ponto atual, no atual formato, quando nem ao menos existia o protestantismo. A formação do cânone bíblico se deu gradualmente. Foi formado num período de aproximadamente 1500 anos. A definição oficial dos livros do Novo Testamento, realizado pela Igreja Católica no século IV, quando São Jerônimo realizou a compilação completa da Bíblia. Acabou então com os questionamentos sobre a canonicidade dos livros deuterocanônicos do Novo Testamento, questão esta que só reapareceria com o surgimento da Reforma Protestante, onde, através do Concílio de Trento, no princípio do período de 1445 a 1448, a Igreja se viu obrigada a reafirmar
através de decretos baseados nos concílios anteriores, o cânon sagrado do Novo Testamento, também com os 27 livros que temos hoje. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero demonstrou dúvida quanto à autoria e à canonicidade de alguns livros do Novo Testamento, tipo os Hebreus, Tiago, Judas e inclusive o Apocalipse. No entanto, sem mais evidências de não autenticidade da mensagem, ao traduzir o Novo Testamento para o alemão em 1522, Lutero traduziu esses livros, perfazendo ao todo 27 livros que temos hoje. Então, será que o Senhor Jesus esperaria quase 1 milênio e meio para revelar sua verdadeira doutrina para o mundo? Se assim fosse, ele teria mentido, pois disse, antes de partir para o martírio, que estaria com a sua igreja até o fim do mundo. Para que a Bíblia fosse a única fonte de revelação, como afirmam os protestantes, seria no mínimo necessário que ela mesma se proclamasse assim em algum lugar, o que não é o caso. Pelo contrário, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, e não as Escrituras. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, e não as Escrituras. A Bíblia diz que as Escrituras são úteis para instruir, mas nunca diz em versículo algum que somente as Escrituras instruem, ou que só as Escrituras dizem é que vale como base para a fé. Isso é uma invenção humana sem nenhum fundamento. E a Bíblia também diz que devemos guardar a tradição. Porém, contrariando a Bíblia, os evangélicos rejeitam a tradição. Se todos os grupos, crentes e denominações são inspirados pelo Espírito Santo na leitura da Bíblia, então eu pergunto, por que tantas divisões e doutrinas diferentes? Por que precisam de pastores, se cada um pode interpretar a Bíblia pessoalmente, com a assistência do Espírito Santo? Portanto, pela tese protestante, é prudente que não se dê ouvidos ao pregador ou palestrante, mas que cada qual faça a sua leitura particular da Bíblia. Pergunta-se ainda, como o protestante sabe que a Bíblia é a única fonte de revelação, se a própria Bíblia nada fala a respeito? Onde está na Bíblia a definição de que a Bíblia protestante é a Bíblia que se deve seguir? Onde está na Bíblia a definição de João Ferreira de Almeida como tradutor insuspeito e infalível? De onde o protestante parte para ter certeza de que a sua Bíblia está correta em número de livros e aqueles que são inspirados são realmente corretos? Quem definiu esses livros? Como pretende o protestante convencer a um católico de sua doutrina, se ele mesmo começa a sua pregação dizendo que não há um homem infalível em matéria de fé e doutrina? E, portanto,
ele acaba negando a si próprio. E se, conforme os protestantes, não há homens infalíveis em matéria de fé e doutrina, por que os protestantes confiam nos conceitos e doutrinas de Lutero, que é a base do protestantismo? Acordem para a vida, protestantes. Sigam Jesus e os seus verdadeiros discípulos, e não a Lutero.